Está pronto o apoio para a gente riscar a garrafa. Depois que risca a garrafa, a gente tem que esquentar o local do risco, onde a gente quer que a garrafa quebre. Cortar vidro é isso, você não vai ultrapassar o vidro com uma serra ou com uma ferramenta. Você vai fazer uma quebra controlada, você vai fazer com que o vidro se quebre naquele lugar daquele risco. Para a gente esquentar o lugar onde o vidro vai quebrar, eu vou construir um outro equipamento a partir de uma misteira velha. Essa é uma misteira velha, eu já desmontei ela toda, eu consertei ela várias vezes, durou muitos anos aqui em casa. Isso aqui é a resistência que quebrou. Vendo essa resistência, eu já desentortei ela. Ela vai aqui, ó, onde você coloca o pão, certo? Tem uma resistência aqui e outra resistência aqui. Uma das duas estava ruim, não me lembro mais qual que era. Era essa daqui, eu tentei consertar. Como você pode ver aqui, aqui tem um local onde fica ligado na eletricidade. Isso é a resistência, né? Ela está mergulhada numa cerâmica, isso aqui esfarinha, cai um pozinho parecendo cimento, e ele tem essa cobertura de metal. É um metal que fica esquentando e esfriando ao longo da utilização do eletrodoméstico, e ele vai ficando duro, como se você temperasse o aço, né? Então ele fica duro e fica quebradiço. Então não é muito fácil você desentortar isso, e você pode trincar ele fica quebradiço pelo fato de ficar endurecido. Então esse aqui não presta, esse está ruim, o outro estava bom. Eu já abri ele aqui com muito cuidado, quase que ele se separou aqui no meio e começou uma trinca. Eu vou ver se eu uso a sucata disso daqui para fazer um reforço. Mas nesse formato ele vai me atender. Eu vou fazer um suporte para que isso aqui a gente possa ligar na eletricidade. Isso aqui vai esquentar e nós vamos então posicionar aqui a garrafa. Tá vendo? Eu fiz uma curva aqui que dá para encaixar a garrafa. Nós vamos ficar rodando a garrafa em volta dessa resistência para que ela fique aquecida no local onde a gente fizer o risco com aquele outro equipamento. Isso vai ser uma parte simples do projeto, mas é uma parte perigosa, envolve eletricidade, isso aqui vai ficar exposto, né? Existe um risco de choque, isso aqui vai esquentar, pode queimar, então é a parte perigosa. Mas é assim, esquentando a garrafa, que a gente vai conseguir cortar. Eis aí a resistência da misteira, tá, o lugar. E essas abraçadeiras eu também comprei, cada uma custou R$2. Então foram as duas únicas coisas que eu comprei, um par de abraçadeiras e a ferramenta de corte. Tá aqui a resistência, tá bem presa. É uma base simples. Nós vamos colocar a garrafa para esquentar aqui, ó, no lugar onde eu fizer o risco, eu vou esquentar a garrafa aqui. Eu posso colocar ela mais pro canto, mais para cá. Eu já testei essa resistência, ela tá boa, ela esquenta muito. Então isso é a ideia, a gente esquenta aqui a garrafa no local do risco. Para fazer a ligação eu vou utilizar os terminais originais da misteira. Vou isolar isso aqui, vou prender o fio aqui bonitinho. Esse fio eu tinha aqui em casa, era uma extensão que eu fiz e não usei mais. E tá pronto assim o aquecedor de garrafa. Tá pronto, fiz as ligações. Tá aqui, tá até bem reforçado. Lembrando que isso é uma resistência de sanduicheira, de misteira, então eu posso ligar isso em tomada comum, 110. E o que vai ser feito é isso: esquentar, apoiar a garrafa e ficar girando na região do risco. Vamos testar.
Deu certo. Era isso mesmo o resultado que eu esperava. Depois eu vou lapidar esse vidro. Eu vou mostrar como que eu vou fazer para lapidar esse vidro. Mas eu consegui fazer o corte do jeito que eu queria. Eu não precisei dar o choque térmico. Eu escutei a hora que o vidro quebrou. Foi antes dos 2 minutos, foi mais ou menos com 1 minuto e pouco. Eu consegui escutar a hora que ele trincou, mas eu não sabia se eu parava, se ele ia separar de todo, se eu dava um choque térmico. Você viu que uma pancadinha, porque o vidro estava quente, senão eu ia com a mão mesmo fazer a força. Uma pancadinha e ele separou. Aquela fumaça que vocês viram subir é o seguinte: apesar de eu ter feito uma proteção aqui de alumínio, onde a resistência encosta ou fica próxima à madeira, ela não aguentou, né? E como isso não foi feito para ficar ligado direto, no máximo de 1 a 2 minutos eu vou conseguir fazer o choque térmico. Então não há necessidade de eu fazer uma coisa melhor que isso. Pode ser que depois eu aprimore e arrume um cabo de vassoura de metal, né? Quem sabe ele aguenta mais um pouco. Mas é isso, deu certo, era isso que eu queria. Depois a gente vai lapidar isso daqui e vai ficar um copinho bem que serve para alguma coisa. Isso aqui não tem serventia. Vamos lapidar o vidro que foi cortado. Perceba que, por mais que tenha sido um corte limpo e perfeito, existem umas rebarbas, essas esquinas são vivas. Esse vidro aqui, ele corta, principalmente a parte interna onde não foi riscado. Para isso a gente vai usar a lixa d'água. Vamos começar com uma lixa bem grossa. O ideal é que fosse uma lixa 50, mas não tinha. Eu só tenho dessa lixa 80. Ela já é grossa e depois a gente vai afinando. Quanto maior o número, mais fina é a lixa. A gente começa com uma lixa grossa e depois passa para lixas mais finas, o acabamento ficar mais perfeito, ou a lapidação. Essa lixa, o vidro é um material muito duro e essa lixa não parece, mas é muito abrasiva. Então, para preservar a lixa, né, e para o trabalho ficar mais fácil e mais bonito, a gente molha a lixa. A gente molha a lixa, mantém ela sempre molhada e vamos fazer a lapidação. É um processo demorado. Vê que já deixa ele dar uma secada aqui. Vocês vão ver a parte esbranquiçada, já é onde a lixa atuou. E ainda existem outras partes que ainda estão brilhantes, que a gente tem que continuar o processo. E obviamente depois o cantinho, tanto externo quanto interno, a gente faz manualmente mesmo, com mais cuidado, um pedacinho de lixa menor, com muito cuidado. Finalizei a lapidação, ficou muito bom o resultado, não tem mais esquina viva nenhuma. Eu tirei todas as imperfeições com a lixa 80, aí ele fica com aquele aspecto de vidro jateado. E finalizei com a lixa 180, eu nem usei a lixa 220 e o resultado ficou muito bom. Se eu usasse uma lixa um pouco mais fina, eu poderia ter um brilho mais parecido com esse aqui, ó. Tô passando um álcool. Quanto mais fina a lixa que você usar por último, mais perto disso é o resultado que você vai ter. Como eu usei a lixa 180, ele tá com uma aparência muito boa, ainda não tá um brilho, mas a ideia também não é essa. Aqui nessa parte tinha um lascadinho, então eu tive que lixar um pouco mais aqui por dentro. É quase que imperceptível e não tem quina viva nenhuma. Eu tô passando o dedo com muita força aqui, ó.
Eu não tô me cortando, não tem nem a menor possibilidade de cortar alguém. Isso foi só uma experiência. Era um vidro de conserva, é pequeno, não tem muita serventia. Agora é usar o conhecimento que a gente adquiriu e fazer uns trabalhos mais complexos, maiores, né, com um diâmetro maior. Vai dar mais trabalho, mas vai compensar. E se eu conseguir, você também consegue.